Deus eterno, nos ensine a sermos simples, como o nosso Senhor é. Nos ensine a sermos imitadores de Cristo. Que as nossas vidas sejam um reflexo da glória do nosso Senhor. E que a gente seja moldado pela Tua Santa Palavra neste exato momento, Deus eterno. Que seja escutada a Sua voz e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Para a glória do Teu santo nome, que eu oro, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite, um feliz ano novo e que o nosso Deus derrame as bênçãos e as graças dele sobre cada um de vocês. Neste mês em específico, nós não teremos o momento do culto infantil. Nós demos um pequeno recesso para nossas irmãs na igreja. Então nós voltamos em fevereiro com o culto infantil. Neste mês, a criançada participará aqui conosco, tá bom? A gente pode ter um pouquinho mais de atenção aí. Sei que é difícil, mas a gente consegue, tá bom? Nesse mês, nós vamos refletir sobre uma série de mensagens chamada Vida na Vida. Meu slide está cortado, não sei porquê, mas deixa eu ver se ele volta a ficar ok. Não. Meus irmãos, deve ser alguma dificuldade na projeção que deve ter dado do data show. Vamos ver se no caminho ajeita aí. Você consegue diminuir o zoom, Pedrinho, por favor? Qual coisa na projeção? Se não der, a gente acompanha aí. Eu vou tentando explicar para vocês aquilo que tiver cortado. Ao vivo dá essas dificuldades. Mas nós estamos numa série de reflexões chamada Vida na Vida. Por que essa série de mensagens pensada nessa temática Vida na Vida? Cristo Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, no início de seu ministério, ele dedicou-se a passar tempo com as pessoas, derramando a sua vida na vida das pessoas, investindo todo o seu momento com muita intencionalidade a derramar quem ele era na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam ao seu redor. E por isso nós vamos refletir neste mês sobre essa vida que Jesus derrama na nossa vida. E para compartilhar com vocês um pouco sobre a mensagem de hoje, eu quero falar rapidamente sobre redes sociais. Porque o advento das redes sociais ou das mídias sociais trouxe um termo chamado bolhas. A gente acha que todo mundo vê o que nós vemos. Quando você entra lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Google, e você vê um monte de notícias, você fala, como as pessoas não enxergam o que eles estão me mostrando? Porque não enxergam. As redes sociais, os nossos telefones, os celulares, eles mostram aquilo que nós pesquisamos. Então, o seu celular, ele te coloca numa bolha. E nós chamamos de bolha social, onde só nos é colocadas certas informações. Mas, além desta bolha social, nós nos envolvemos em bolhas da nossa sociedade mesmo. Nós nos colocamos em grupos, em pessoas em determinados lugares e, querendo ou não, muitas vezes nós excluímos outras pessoas por vivermos em bolhas. E tratando-se de uma bolha social, tem uma história que aconteceu comigo em 2015. Eu estava conversando com um conhecido meu, ele não era cristão, ele já teve experiência de ir na igreja quando ele era criança, mas ele não era cristão. E conversando com ele, tentando aproximar e conduzir para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: Arthur, eu até gosto de Deus, mas ser crente não é para mim. Eu já fiz tanta coisa no meu passado que eu não posso me aproximar de Deus
e nem sequer Deus também me deseja. Foi essa seguinte frase que ele fez para mim. E naquele momento, eu, no meu auge dos 19 anos, sem saber muito o que fazer, eu travei. E falei, rapaz, o que eu falo agora? E eu não sabia. E a conversa naquele dia, que estava sendo conduzida para apresentar o evangelho para ele, travou na seguinte frase: eu já fiz muita coisa errada e Deus não me quer. Mesmo eu querendo ele, eu não sou digno de me aproximar. Hoje, 10 anos depois, eu olhando para aquele momento, eu conseguiria dar outra resposta para ele. Eu conseguiria falar para aquele conhecido meu que a compreensão dele estava errada sobre Deus, sobre a graça do nosso Senhor e a aceitação dele, o cuidado dele para com cada um de nós. Mas naquele momento eu não consegui. Naquele momento eu simplesmente concordei com ele ao ficar em silêncio de que, de fato, os seus pecados são maiores do que o nosso Deus. E isso foi uma incoerência imensa da minha parte. Eu falei, você está numa bolha e eu estou em outra. A grande questão é que os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão nos mostrar que o encerramento daquela minha conversa não é verdade. A compreensão daquele meu conhecido não é verdade sobre Deus. Porque os 4 evangelhos narram a respeito de como Jesus, ele convivia com diversas pessoas. Ele compartilhava o evangelho com diversos tipos de pessoa, cada uma diferente uma da outra. E para cada uma delas, Jesus falava a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Para cada uma daquelas pessoas que se diziam não ter mais jeito, Jesus apresentava um novo caminho para Deus. E a gente pode perceber que essa é uma verdade que Deus ele quer falar para cada um de nós nesse início de ano. E o texto em específico que eu quero trabalhar com vocês, ele tem um acréscimo muito importante do evangelista Lucas antes. No segundo capítulo de Lucas, segundo não, está errado, tá, gente? É o 6º capítulo. No 6º capítulo do evangelho de Lucas, no versículo 12, as escrituras vão nos dizer que Jesus, ele subiu a um monte para orar e passou a noite inteira ali orando a Deus. Quando amanheceu, ele reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem seus apóstolos. No capítulo 6 de Lucas, Jesus ele já era muito conhecido. No capítulo 6, ele já tinha pregado o evangelho para multidões de pessoas e muitas pessoas seguiam eles. Pessoas de todo tipo, pessoas diferentes umas das outras, eticamente diferentes, com gostos pessoais diferentes, histórias de vidas umas diferentes das outras, e Jesus compartilhando o evangelho com elas, chega um determinado momento que ele se retira, intencionalmente, ele vai para um lugar isolado, e ali ele passa a orar a noite inteira, conversando com Deus e falando com ele a respeito das verdades eternas. Dito isso, a gente consegue prosseguir com o texto para o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, aonde é mostrado aquilo que Jesus, ele vivencia. Meus irmãos, eu vou tirar o slide para não atrapalhar vocês, tá bem? Capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, eu adicionei o de Lucas apenas para contextualizar aquilo que estava sendo dito. Porque Marcos ele não registra que Jesus subiu para orar.
Então, eu quis trazer para a gente ter essa compreensão, e nós seguimos então agora no versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, que diz o seguinte: depois que Jesus desceu da oração com Deus a noite inteira, ele subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. Aquilo que eu quero refletir com vocês hoje trata-se sobre o chamado de Jesus. Porque logo quando Cristo ele inicia seu ministério, ele dedica-se a um tempo à oração a Deus. Então ele decide descer desse momento de oração e convocar pessoas para estar com ele. Ele chama pessoas para viver vida na vida com Jesus. E é exatamente sobre o chamado de Jesus que eu quero conversar com vocês. E o texto ele vai nos apresentar 3 movimentos desse chamado de Jesus. Um, que é com o desejo. O segundo, que é com intencionalidade. E o terceiro, que é com indiscriminação. Com o desejo, a gente consegue ver logo no versículo 13, aquilo que Jesus ele vai passar a dizer. Leiam. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. É um versículo muito simples. Mas perceba a profundidade. Jesus chamou aqueles que ele desejava. Aqueles que Deus colocou no coração de Cristo naquela noite de oração. O chamado de Jesus para cada um daqueles que ali são citados passa por um desejo do nosso próprio Senhor, passa por uma vontade da qual Deus tem de que aquelas pessoas lhe acompanhem. Mais para frente nós vamos ver sobre essas pessoas que vão acompanhar Jesus. Mas é de forma interessantíssima que Jesus ele não estava errado, ele não estava equivocado, ele não tomou uma escolha inocente ao chamar cada uma das pessoas. Ele se dedicou a orar para que Deus revelasse a ele aqueles que deveria desejar para caminhar com o próprio Senhor, para acompanhar o próprio Senhor. Vários tipos de pessoas diferentes uma das outras, e Deus desejou que elas estivessem com Jesus. Aqui estamos em várias pessoas, umas diferentes das outras, e Deus desejou que nós estivéssemos com Jesus. A escolha desses 12 passa por uma forte convicção e desejo por cada uma delas. Mesmo elas sendo pessoas que aos olhos do mundo de Jesus não fossem tão notórias. Porque, diga-se de passagem, se fosse para nós fazermos uma contextualização, basicamente aqueles que seguiam a Jesus era a torcida do Corinthians. Um bando de louco. Mas a gente olha para essa realidade e vê que Deus desejou elas.
intencionalmente ele as desejou. E uma coisa que para mim pode talvez fazer uma comparação, uma ilustração dessa realidade, é um acontecimento no primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Não sei se todos chegaram a assistir Senhor dos Anéis, mas tem uns homenzinhos pequenininhos, de pé peludo, todos peludos, chamados hobbits. E ao mesmo tempo, você tem umas pessoas grandes, os homens, que eram guerreiros valentes, tinha um mago, tinha anões muito poderosos, e você tinha os hobbits que eram nada. E num determinado momento do filme, quando eles criam a Sociedade do Anel para destruir um inimigo em comum, eles fazem questão de terem os hobbits com eles nessa jornada. Não porque os hobbits, de fato, eles pudessem lutar, eles pudessem fazer algum movimento extraordinário, mas porque aquela sociedade havia desejado aqueles pequenos seres improváveis, aqueles pequenos seres que não tinham sentido de estar naquele momento, eles desejaram que eles estivessem para ajudar a destruir um inimigo em comum. Jesus Cristo, ele poderia ter escolhido os mestres da lei. Ele poderia ter escolhido pessoas como Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, que eram homens letrados, homens grandiosos, homens completamente capazes de ministrar o Evangelho de uma forma muito clara e muito profunda. Mas aqueles que Deus colocou no coração de Jesus para serem chamados foram aquelas pessoas. Foram pessoas que consideravam não ter sentido de serem chamadas. Pessoas que aparentemente não tinham mais jeito, mas Deus ainda assim desejou que elas estivessem ali. Um segundo detalhe que o chamado de Jesus nos mostra é que eles são chamados com um propósito. E esse propósito é colocado no versículo 14 e no versículo 15. Leio com vocês. Jesus escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Se você ler, você só quer saber desse final. Autoridade para expulsar demônio. Mas isso não é o importante. O importante é o que está no versículo 14. Jesus os escolheu e os chamou para que eles os seguissem e fossem enviados. Para que eles estivessem próximo de Jesus e eles praticassem aquilo que Jesus os chamou para aprenderem. O chamado do nosso Senhor tem um propósito muito claro para eles e para nós, que é nos aproximarmos de Deus, estarmos próximos do nosso Senhor e, na medida que estamos próximos, sermos enviados pelo nosso Senhor. E aqui tem um detalhe muito sutil na palavra seguissem. A palavra seguissem no grego é eimi, que é o nosso verbo ser, estar. Só que se a gente olhasse assim, ser, estar, seguissem, parece uma palavra normal. Só que como ela está conjugada aqui na estrutura do texto, a ideia é que eles estivessem tão próximos de Jesus, mas tão próximos de Jesus, que a poeira do seu Senhor estivesse sobre eles. Para que eles seguissem de uma forma tão colada ao seu Senhor, que se Jesus ele pisasse, a poeira do pé subisse pela sandália, os discípulos seriam sujados com a poeira dos pés do Senhor. O verbo seguissem expressa essa dimensão, uma dimensão de que devemos ser
uma melhor versão de nós ao estarmos próximos de Jesus, porque nós nos parecemos com Jesus. Esse é um dos propósitos para qual Deus chama esses discípulos que Ele desejou. E o segundo propósito de Deus chamar esses discípulos é que eles sejam enviados, para que na medida que eles convivem com Jesus e são transformados por Jesus, eles possam resplandecer aquilo que eles aprenderam de Jesus às outras pessoas. E veja que interessante. Convido vocês para lerem comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 26 de Mateus. Para vocês entenderem o que é essa dimensão de seguir e ser enviado. Leio com vocês o versículo 69 ao versículo 73. Pedrinho, você pode projetar, por favor? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao versículo 73, diz assim, momento que Pedro estava traindo Jesus, negando Jesus na verdade. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Vocês conseguem perceber que Jesus, Ele transformou tanto a vida de Pedro, Ele derramou tanto a vida dele na vida de Pedro, que mesmo quando Pedro estava negando, estava abandonando Jesus, ainda assim, ele não conseguia deixar de ser parecido com o seu Senhor. Ainda assim, as pessoas reconheciam que Pedro era um discípulo de Jesus. Depois de 3 anos, Jesus derramando a vida dele na vida de Pedro, mesmo Pedro fazendo a pior coisa que ele fez na vida dele, as pessoas não deixaram de notar que ele era parecido com Jesus. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando quando ele chama os seus discípulos com um propósito. Jesus ele chama eles para estarem tão perto, a ponto de se sujarem com as poeiras do pé de Jesus, a ponto de saber exatamente como Jesus iria falar e agir. E nos momentos que Jesus não estivesse presente, eles iriam replicar a mesma maneira de Cristo. Eles seriam enviados a viver como Cristo, simplesmente como Jesus. E o chamado de Jesus, além de ter um desejo, um propósito, o texto nos fala que o chamado de Jesus inclui uma indiscriminação. Não é discriminação, Jesus não está discriminando ninguém, ele está indiscriminando. É o contrário. E você me pergunta, por que, pastor, que o senhor coloca isso? Versículo 16 em diante no nosso texto. Estes foram os 12 que Jesus escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois o traiu. Se eu fosse Jesus, e talvez você fosse Jesus,
e soubesse o que Jesus sabia, talvez a gente não tinha escolhido nenhum desses daqui. Talvez nós não tivéssemos escolhido nenhum. Imagina Jesus orando a madrugada inteira diante de Deus, pedindo para que Deus lhe revelasse aqueles que ele deveria amar, aqueles que ele deveria desejar que estivessem próximos dele. E eu imagino Deus colocando tipo um telãozinho na mente de Jesus. E aí é tipo o Big Brother, que aparece a foto e o nome da pessoa e o pequeno histórico. E Deus mostrando, Pedro. E aparece uma descrição do que Pedro iria fazer. Deus coloca Tiago e João. E Jesus falando, tá bom, é isso aí. E eu, se fosse Jesus, eu não tinha escolhido. Talvez eu tinha escolhido uma equipe melhor, um time melhor. Mas eu talvez tivesse feito isso porque eu faço discriminação, mesmo quando eu não quero. Já Jesus, ele não faz discriminação. Veja, a gente não tem informação de todos os apóstolos por completo, mas eu vou citar alguns, 7 especificamente. Nós temos Pedro, que Jesus desejou que ele o acompanhasse. E Pedro foi um mentiroso e negou Jesus, jurando não conhecer o seu Senhor. Nós temos Tiago e João, que são duas pessoas explosivas. A gente normalmente fala que Pedro era o cabeça quente da turma. E a gente esquece que Tiago e João também. Por isso que Jesus dá o apelido de Boanerges, filhos do trovão. De tão impetuosos. Se você se recordar numa narrativa dos evangelhos, Tiago e João chegam, Jesus, você quer que a gente ore para Deus derramar fogo sobre essas pessoas? A gente ora agora. Duas pessoas explosivas. A gente tem André, no evangelho de João, ele é colocado como preconceituoso. Pode algo bom vir de Nazaré? Nós temos Mateus, um publicano, e Simão, sendo um zelote. Para vocês que não sabem o que é um publicano e um zelote, imaginem que você tem uma pessoa de extrema esquerda e uma pessoa de extrema direita. Os dois. Nós temos Tomé, que é um cético, uma pessoa que duvida do seu próprio Senhor. Jesus ressuscitou? Tu tá maluco? Só vou crer se eu colocar meu dedo no buraco que ele tem no corpo. E nós temos Judas, aquele que traiu. Esse era o time que Jesus estava montando. E se nós olharmos, é um time que provavelmente nenhum de nós iríamos querer. Porém, o chamado de Jesus é um chamado de indiscriminação. Ele chama cada uma dessas pessoas, sabendo o histórico delas, sabendo o que elas iriam fazer, porque ele tinha ciência e ele tinha total clareza do que ele iria fazer na vida delas, de como ele transformaria cada uma daquelas pessoas, de como ele impactaria a vida daquelas pessoas ao derramar a própria vida dele nelas. Por isso que Jesus chama essas pessoas que são completamente fora do nosso compreendimento. Ele faz isso, ele chama elas com um desejo que Deus colocou no coração dele, para que elas vivenciassem o propósito de aprenderem de Jesus e serem enviados por Jesus, para entenderem que Jesus não faz acepção de pessoas, porque Ele é quem transforma a vida de todos. Esse time que Jesus montou tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um time completamente destrutivo. Pergunto a vocês, por que deu certo? Porque Jesus é o elo que unia todas as divergências. Jesus era muito maior, e Ele é muito maior do que as
diferenças pessoais de cada um, do que os favoritismos e as inclinações pessoais de cada um. Aquilo que fazia eles viverem unidos e serem aqueles que propagaram a fé do nosso Senhor até chegar no dia de hoje, é porque todos eles seguiam a Cristo. E Cristo é o que fazia eles ter tudo em comum. É Cristo que fazia eles viver de forma unida, porque Cristo transformou o coração deles. Pessoas que não tinham mais jeito aos nossos olhos, pessoas que talvez nós não iríamos escolher, e Jesus escolhe, porque Jesus sabe que Ele transformará a vida delas. E isso é tão profundo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve exatamente sobre isso, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ao versículo 4. Observe o que o apóstolo Paulo ele vai dizer: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Jesus ele escolheu aquelas pessoas e ele fez aquilo dar certo, porque as escrituras nos falam que todos aqueles que Jesus chamou, ele amou antes do mundo existir. Antes de Deus dizer, haja luz, as escrituras vão nos falar que já tinha havido cruz. Antes do mundo vir a existir, Deus já sabia que Adão e Eva se separariam dele, se rebelariam contra ele, e cada um de nós teríamos vidas que não tinham mais jeito aos nossos olhos, mas mesmo assim, antes de Deus criar toda a criação, as escrituras nos falam que ele já havia nos amado e nos salvado em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, antes do surgimento desse universo e de qualquer existência, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, já havia sido sacrificado na eternidade por cada um de nós, por todos aqueles que Ele chama. E é por isso que Jesus, Ele chama pessoas que não, a princípio, não tem mais jeito, porque Ele sabe que o chamado dEle é o que vai nos transformar. É estarmos com Ele, é o que nos transforma. A igreja de Cristo, cada um de nós aqui, somos uma pessoa completamente diferente uma das outras. Nós temos gostos, temperamentos, desejos pessoais, distintos uns dos outros. E por que que dá certo? Porque é Jesus Cristo quem nos une. Porque Ele é muito maior do que as nossas individualidades. Porque Ele decidiu nos amar antes mesmo de nós sequer existirmos. E decidiu nos transformar para sermos parecidos com Ele, para vivermos uma vida como a dEle. O chamado de Jesus passa por um desejo, um propósito e uma indiscriminação que alcançou a vida dos 12, alcançou a vida de tantos outros ao longo da história e alcançou as nossas vidas hoje. E Jesus nos chama para desfrutarmos hoje desse chamado dele para as nossas vidas. E por isso, quero deixar para vocês uma reflexão e duas aplicações dessa mensagem. A reflexão
com a virada do ano, é muito provável que você tenha estabelecido como meta deixar algumas coisas para trás e se aproximar ainda mais de Deus. Você muito provavelmente, crente fervoroso que todos nós somos, desejamos estar ainda mais perto de Deus nesse ano. Contudo, nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, porque a Bíblia fala, o nosso coração é corrupto e ele vai ficar nos acusando, falando que nós não vamos conseguir estar mais perto de Deus. O nosso coração vai querer nos dizer que olha tal pecado que você fez e você quer estar próximo assim de Deus nesse ano, esquece. O nosso coração faz isso porque ele é enganoso. Ele quer nos impedir de iniciarmos ou retornarmos uma jornada com Deus. Porém, lembre-se, meus irmãos, Jesus, Ele conhece cada um de vocês de uma forma muito mais profunda e clara sobre quem vocês são, do que vocês mesmos. Jesus, Ele nos conhece de uma forma muito mais clara do que cada um de nós nos conhecemos. E ainda assim, Jesus chamou cada um de vocês para viverem uma vida na vida dele, para viverem e desfrutarem da vida de Jesus. Jesus desejou cada um de vocês, sabendo exatamente como cada um de nós somos, e nos chamou para estarmos com Ele. Não deixe o seu coração te enganar, porque Deus, Ele te conhece perfeitamente, e Ele sabe com quem que Ele está chamando para estar próximo. Duas aplicações. A primeira, Jesus te chamou para você vivenciar um relacionamento com Ele. Relacionar-se com Jesus significa estarmos tão próximos dEle e refletirmos quem Ele é, seguirmos e sermos enviados por Ele. E Jesus, neste ano, Ele quer se relacionar com cada um de nós de uma forma muito mais profunda do que no ano passado. E por isso, eu quero desafiá-los para este ano de 2026 a colocarem como prioridade na agenda de vocês as suas devocionais diárias, a sua leitura e oração diária das Escrituras, para estar nesse relacionamento com Deus. Mas não para por aí. Também a participar da nossa escola bíblica, para você crescer no conhecimento de Deus. Porque os apóstolos, eles só conseguiram escrever as Escrituras que nos chegaram até os nossos dias de hoje, porque eles conheciam muito bem a Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Invista na sua vida participar da nossa escola bíblica. Como também vivenciar os nossos grupos de conexão da igreja, aonde podemos fortalecer a nossa fé, tendo Jesus como elo, que nos dá uma força a mais para caminhar. E envolver-se na vida da igreja, servir na nossa igreja. Porque o chamado de Jesus é para estarmos tão próximos dele, para que a gente seja transformados, mas também sermos enviados para transformarmos a vida das pessoas. Jesus te chamou para um relacionamento com Ele. Desfrute disso neste ano. Invista na sua vida com Deus. Se aproxime ainda mais do nosso Senhor. E grandes coisas o Senhor fará. Da mesma forma como Ele fez com aqueles que Ele chamou e com cada um de nós. E uma última aplicação. Jesus é o elo da unidade na diversidade. Jesus é o elo da unidade na diversidade.
Não sei como cada um de vocês passaram a virada de ano. Não sei como está o coração de vocês com qualquer outra pessoa, no seu relacionamento, no seu trabalho, não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: é Jesus Cristo quem fará as coisas darem certas. Dou um exemplo. A gente normalmente fala que no Natal sempre tem barraco em família. Em algumas. E nesse ano eu desfrutei na da minha família. Infelizmente, um papelão, coisa feia. E eu sei que aquilo aconteceu porque elas não tinham Jesus. Porque Jesus não era o elo que unia aquela diversidade em uma única unidade. Qualquer problema que a gente enfrente, meus irmãos, é somente Jesus quem permitirá as coisas estarem unidas. Veja um exemplo mais simples. Quem está num relacionamento, ou já vivenciou um relacionamento, sabe o quão difícil é, porque embora estejam num relacionamento é porque tem compatibilidade, ainda assim exige uma divergência muito grande de gostos e costumes. E se não for Jesus Cristo, o elo, só haverá bronca, só haverá desastre. Para quem tem filhos, sabe como um filho é completamente diferente do outro. Lá na minha casa nós somos em 4 e cada um é uma coisa muito divergente. E se não for Jesus sendo o elo, não haverá uma unidade verdadeira. O nosso mundo, ele tenta proporcionar unidades com qualquer outra coisa. Se nós fizermos uma viagem, nós vamos estar mais unidos. Se nós formos promovidos de emprego, a gente vai ter mais dinheiro, então a gente vai estar mais próximo. Se eu conseguir descansar mais, eu vou estar mais próximo das pessoas. Eu vou conseguir tolerar mais as pessoas. Isso tudo é muito bom? Muito. Mas é uma falsa prerrogativa. O único que pode fazer aquilo que é diferente, ser compatível, sustentável e abençoado, é somente se for Jesus Cristo o centro. Somente se Ele for o elo de tudo. E para Jesus ser o elo de tudo, isso precisa começar com cada um de nós, investindo a nossa vida em um relacionamento para com Deus nesse ano, buscando ter uma vida simples como a de Jesus, buscando sermos parecidos com Jesus. E é essa canção que eu quero convidar os irmãos e as irmãs a cantarmos neste momento.